Boa tarde a todos. Agradeço ao Dr. Rui Cunha e à Dra. Filipa Guadalupe o convite para moderar esta conversa sobre os 30 anos da Lei Básica. Muitas das pessoas que vieram hoje aqui à Fundação, Rui Cunha e os que podem estar a ver-nos através do Facebook, sabem do meu interesse profissional, se me conhecerem, por estas matérias. Nos 30 anos da Declaração Conjunta realizei para a TDM 7 comentários sobre o acordo entre Portugal e a China sobre a chamada questão de Macau. Em 2019 voltei a realizar 4 comentários sobre os 40 anos das relações diplomáticas entre a China e Portugal e mais recentemente fiz um especial com o Dr. Leonel Alves, gravado na Galeria da Lei Básica, que provavelmente muitos não conhecem, mas que eu recomendo porque é um local que vale a pena conhecer. Entre 90 e 99, já começa a ser um bocadinho também antigo, acompanhei as chamadas negociações entre Portugal e a China sobre a questão de Macau. Tive, aliás, a oportunidade de entrevistar todos os responsáveis pelas delegações portuguesa e chinesa que lideraram as negociações. Os 3 membros do painel conhecem certamente estas figuras, outras pessoas que estão aqui também conhecem. Na altura tive a oportunidade de entrevistar os embaixadores Pedro Catarina, Décio de Guimarães, Jorge Rito Santana Carlos, mas também Can Zimin, Guo Jiading e Yan Zhoukang, que foram os 3 chefes das delegações da delegação chinesa. Entrevistas que estão publicadas no Tribuna de Macau, na altura onde eu trabalhava, e em Portugal, no Diário Notícias. Estamos, portanto, a falar de matérias em que muito tenho trabalhado nos quase 33 anos da presença de Macau, por isso é com muita satisfação que vou procurar moderar esta conversa. E espero estar à altura dos nossos convidados, realçando que tratei estas matérias sempre como jornalista, não como investigador ou historiador. Não vou traçar o percurso dos 3 membros deste painel, já que são, penso eu, ou tenho a certeza, personalidades conhecidas da vida coletiva de Macau, mas pode haver alguém na sala ou através do Facebook que conheça menos os doutores Jorge Neto Valente, Leonel Alves e Salles Marques. Vou começar pelo Dr. Jorge Neto Valente, que é o mais jovem dos 3. Obrigado. Em Macau, há mais de 50 anos, advogado, foi durante 23 ou 24 anos, vou precisar melhor, 96, 99, 2002, 2022, deixou em dezembro passado a Associação dos Advogados. Foi também deputado durante a administração portuguesa, conjuntamente com o Dr. Leonel Alves, foram responsáveis por muitas matérias que nessa altura, da década de 90, foram tratadas na Assembleia Legislativa e que ainda hoje são aplicadas em Macau. Foi membro do Conselho Superior da Advocacia, foi consultor da Comissão da Redação da Lei Básica, integra o Conselho de Curadores da Fundação Macau. Dr. Jorge Neto Valente, uma questão pode ser simples. O que representa para Macau a Lei Básica? Bem, eu quanto mais penso na Lei Básica, quanto mais leio a Lei Básica, quanto mais estudo a Lei Básica, mais admiração tenho pela maneira como ela foi concebida e por quem a elaborou e por quem a aprovou. De facto, a Lei Básica é uma lei que só faz sentido no quadro da Constituição da República Popular da China, cujo artigo 31 prevê a possibilidade de criação de regiões administrativas especiais, conforme as necessidades, conforme o que for julgado adequado, e depois o artigo 62 da Constituição diz quais são os poderes que a Assembleia Popular Nacional tem e a maneira como organizar o conteúdo, dar conteúdo a essas regiões administrativas especiais. A Lei Básica é, para mim, uma lei extraordinária. Dificilmente arranjarei paralelo em outras leis, quer de Macau, quer de estrangeiro, a não ser, naturalmente, a lei da região administrativa especial de Hong Kong, nascida pouco antes da nossa. E digo eu que é admirável porque ela é prevista na declaração conjunta assinada entre os governos de Portugal e da República Popular da China em 13 de abril de 1987 e depois, exatamente um ano depois, é criada na primeira sessão da Assembleia Sétima
legislatura da Assembleia Popular Nacional é criada a Comissão para a Redação da Lei Básica, e penso que não é antes porque a troca dos instrumentos de ratificação da declaração conjunta é feita... Deve ser a sétima, porque ela foi, quando foi promulgada, estávamos na 8ª legislatura. Sétima. E foi a primeira sessão da sétima. E então, a troca dos instrumentos de ratificação é feita em janeiro de 1988 e, portanto, a seguir desencadeia-se o processo de criação da Lei Básica. A criação da Lei Básica e a elaboração da Lei Básica demora cerca de 4 anos e meio e vem a ser aprovada, como sabemos, em 31 de março de 1993, não para vigorar imediatamente, nem a uns meses ou anos de vista, mas a 6 anos, mais de 6 anos, com mais de 6 anos de antecedência, para vigorar exatamente a partir de 19 de dezembro, como sabemos, de 1999. E depois, eu ouço muitas pessoas falarem da Lei Básica. Toda a gente fala da Lei Básica e toda a gente critica a Lei Básica, porque a Lei Básica está a ser desrespeitada, não está a ser observada, e a declaração conjunta. Há umas grandes confusões e eu penso que muitas pessoas falam da Lei Básica e da declaração conjunta, nunca leram nenhuma nem outra, pelo menos de fio a pavio, como se costuma dizer. E isto porquê? Eu voltarei à Lei Básica, mas eu gostaria de chamar aqui à colação, para a nossa conversa, gostaria de dizer o seguinte. Muitas pessoas dizem repito, que a Lei Básica não está de acordo com a declaração conjunta, não é exatamente... Ora, não pode haver menos verdade nisso. A declaração conjunta, propriamente dita, são 7 pontos. 7 pontos, dos quais o primeiro diz que os dois governos concordam, declaram que a região de Macau faz parte da China, é parte do território chinês, e que o governo da República Popular da China voltará a assumir o exercício da soberania a partir de 20 de dezembro. Depois tem o número 2, que é mais comprido, mais extenso, diz: o Governo declara que, em conformidade com o princípio de um país, dois sistemas, a República Popular da China aplicará em Macau as seguintes políticas fundamentais. E depois tem 12 pontos, este número 2, que diz que referem as seguintes políticas fundamentais. Estas políticas fundamentais são suficientemente vagas para nelas caber quase tudo, mas têm princípios que são muito importantes. Depois, o ponto número 3, declaram que ambos os governos declaram que durante o período de transição, compreendido entre a entrada em vigor da Declaração Conjunta e 19 de dezembro, o Governo da República Portuguesa é responsável pela administração de Macau. O Governo de Macau continuará a promover o desenvolvimento e a preservar a estabilidade. Depois, o ponto número 4 diz que os dois governos declaram que, para assegurar a aplicação efetiva da Declaração Conjunta, será instituído o Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês. Quem cá estava sabe que isto era matéria de referência diária. O Grupo de Ligação Conjunto será criado e funcionará em conformidade com as disposições... Mas nos tempos que correm, pode-se dizer que a Declaração Conjunta está em vigor, não está em vigor, ou não é essa o conceito? Eu vou já acabar. Peço desculpa, mas acho que se deve ter isto sempre presente, porque as pessoas, umas nunca leram, outras já se esqueceram. O Grupo de Ligação Conjunta será criado e funcionará em conformidade com as disposições do anexo 2 à Declaração Conjunta. Pronto, o resto não é super importante. O que é importante é que depois destes pontos, que são muito poucos, são 3 páginas deste livro que eu aqui tenho, tem um anexo primeiro que diz esclarecimento do Governo da República Popular da China sobre as políticas fundamentais, as tais políticas fundamentais. E neste anexo 1 estão o esclarecimento de como é que a China vai aplicar estas políticas fundamentais. E este aqui já são muito mais páginas, são 14 esclarecimentos, e não há um destes esclarecimentos que não esteja na Lei Básica. Portanto, quem acreditou
que a declaração conjunta resolvia tudo e que o que contava era só aquilo em que estiveram 100% de acordo, estes 14 esclarecimentos querem dizer que são esclarecimentos em que não estiveram totalmente de acordo. Portanto, porque não era possível de outra maneira, acordaram no que podiam acordar, 3 ou 4 pontos, e depois a seguir acordaram em desacordar. E os esclarecimentos, que são muito mais importantes que tudo o resto. E a partir destes esclarecimentos é que nós podemos ver se a lei básica está ou não de acordo com aquilo que foi aprovado na declaração conjunta. E depois tem um anexo segundo que diz o tal grupo de ligação, o grupo de ligação conjunto luso-chinês, que muitas pessoas dizem, mas isto depois continuava, o grupo de ligação era para continuar. É muito claro. Está aqui no anexo 2 que o grupo de ligação permanecerá em funções até 1 de janeiro de 2000. Quer dizer, sobreviveu... Deixa-me largar o debate. Sobreviveu à aprovação da lei básica, à entrada em vigor da lei básica, durante mais 13 dias. Então, deixa-me largar o debate. Leonel Alves, natural de Macau, um filho da terra, como costuma dizer por estas bandas, também advogado, deputado da Assembleia Legislativa de 84 a 2017, 33 anos. Foi membro da Comissão Preparatória da RAEM. Já tens idade. É membro do Conselho Executivo desde 2008. Foi nomeado para estas funções pelos 3 chefes do Executivo de Macau, que exerceram funções até hoje. É também membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Está a cumprir um segundo mandato neste órgão de aconselhamento da China. Foi vice-presidente do antigo Conselho Consultivo da Lei Básica e integra a Associação de Divulgação da Lei Básica. Dr. Leonel Alves, vamos ao enquadramento do ordenamento de Macau. Estamos perante a mini-constituição, a Lei Básica é uma mini-constituição, ou esta é uma formulação errada? Antes de mais, muito obrigado por este honroso convite de estar aqui, presente, junto deste brilhante auditório. Cumprimentos ao Sr. Cônsul de Portugal, ao Presidente da Fundação, Rui Cunha, e a todos os presentes um apertado abraço. Indo um bocadinho atrás da declaração conjunta, fez muito bem o meu colega Dr. Neto Valente fazer lembrar o que está escrito no Tratado Internacional. A declaração conjunta é um tratado internacional, salvo erro, depositado das Nações Unidas. E uma das questões que foi bastante levantada no curso destes 20 e tais anos é um relativo esquecimento deste tratado internacional, a declaração conjunta. Ou não se falava, ou se falava muito pouco. Aqui em Macau, 99,9% da população chinesa raramente fazia referência à declaração conjunta. O que não quer dizer que a declaração conjunta tivesse desaparecido. Eu relembro, fez muito bem em trazer a declaração conjunta, já tem umas páginas amarelas, já tem uma idade por perto. E o mais antigo. Trouxe aqui um livrinho, não é vermelho, é de outra cor, que é a Lei Básica. E o preâmbulo da Lei Básica, tem poucos parágrafos, faz 2 referências à declaração conjunta. Faz 2 referências à declaração. Quando já ouvimos de vez em quando, e posso ir mais longe dizendo até algumas, eu não sei se poderei dizer dirigente, até porque na China o número é muito elevado, mas quando alguém diz de que a declaração conjunta já não está em vigor, acaba de ser que é um tratado internacional. O tratado está em vigor. Há várias perspectivas, não é? Se formos uma perspectiva legalista, não é? Está em vigor. É um tratado que 2 Estados acordaram uma série de coisas. Portugal cumpriu os seus deveres do período de transição e cabe à República da China cumprir a sua parte, que é pós-transição, pós-99. E a Lei Básica o que é? É o repositório das políticas fundamentais que os 2 Estados abordaram no Tratado Internacional e depois houve um esclarecimento pormenorizado da parte do Estado chinês. Portanto, revela o quê? Revela uma sinceridade e um propósito
de cumprir o que está acordado. E nós sabemos que a China era obrigada a fazer tratado nenhum para retomar a soberania de Hong Kong ou de Macau. Portanto, se houve um tratado é porque houve uma vontade de assumir compromissos para os restantes 50 anos a partir de 1999. Portanto, a declaração conjunta existe, a declaração conjunta, digamos assim, é o cordão umbilical da nossa lei básica, assim como a Constituição da República Popular da China. Se formos para a ordem cronológica das coisas, a última versão que antecedeu a aprovação da lei básica é a Constituição de 1982, que previa, como disse Neto Valente, no artigo 31, a criação de regiões administrativas especiais. Portanto, e depois, em 87, é que se assinou a declaração conjunta. Que portanto, primeira... são dois teios fundamentais já que falam na Constituição, para criar a lei básica. Disse-me este dia que primeiro a Constituição, depois a lei básica. Claro. Isto é uma linguagem dos tempos que corremos e da época que vivemos, ou, como acaba de dizer, esse conceito já estava quando foi negociado, ou quando foi redigida a lei básica, portanto, a lei básica, exato, finais da década de 80, princípios da década de 90 do século passado. A questão da Constituição, porque hoje fala-se muito. Primeiro a Constituição, são os tempos modernos que se vivem, ou já era assim? Sem Constituição não haveria lei básica nem região administrativa especial. E também podemos dizer que sem declaração conjunta não haveria essa lei básica. Poderia haver outra. Agora, esta que nós temos foi aprovada em 1993, tal como está, que é uma decorrência dos compromissos assumidos num tratado internacional, mais os esclarecimentos unilaterais, não é? É uma decorrência destes dois documentos fundamentais. Um, que é o Tratado Internacional, outro que é a lei máxima do país, que é a Constituição da República. E a Constituição da República tem exatamente este artigo 31. Antes do artigo 31, o artigo 30 fala da divisão administrativa do Estado chinês. Temos os municípios, as províncias, etc. E o 31, atendendo à realidade existente de cada uma das regiões, poderia ser promulgada uma lei própria, não é, para atender às necessidades dessas regiões. Aliás, a expressão que o artigo 31 diz, podem ser criadas regiões administrativas quando forem necessárias. Agora, esta necessidade, obviamente, só o Estado chinês é que pode determinar quando e como é que pode surgir essa região administrativa especial. Portanto, em termos de lógica formal, e se formos um bocadinho legalistas em termos constitucionais, estes dois documentos foram os progenitores da região administrativa especial de Macau e da lei básica. Não podemos desligar uma coisa da outra. Outra coisa é a realidade sociológica, em que as pessoas pouco falam da declaração conjunta. Isto é outra matéria. E porque pouco se fala? Porque tudo o que está na declaração conjunta está aqui incorporado neste livrito. Quando se fala, quando o chinês, em Macau, vamos usar uma linguagem mais leve, quando o chinês fala da lei básica, obviamente não é como o português de Macau diz a declaração conjunta e a lei básica. Ele se refere unicamente à lei básica porque já incorporou tudo. Portanto, este é o aspecto sociológico, não é, de perspectivar a existência ou não da lei básica. Obviamente que ela existe, não pode negar esta realidade. Não pode negar esta realidade. O que se pode discutir é se aquilo que foi acordado, aquilo que foi esclarecido, está totalmente ou não neste livrito, e outra coisa, aquilo que está neste livrito está ou não a ser aplicado na íntegra. Já lá vamos, completamente diferentes. Já lá vamos. Economista, também de formação, formado no Porto, ficou com bons princípios, diria eu. O Dr. Leonel não gostará de ouvir isto. Também um filho da terra, Salles Marques. Está com uma gravata. Exatamente. Desde 2002, presidente do Instituto de Estudos Europeus. Passou pelo Serviço de Turismo, onde chegou a subdiretor. Depois foi presidente do Leal Senado e da Câmara Municipal Provisória de Macau. É administrador da Fundação da Escola Portuguesa e presidente do Conselho das Comunidades Macaenses. E eu começaria por aqui. Qual era o sentimento dos portugueses de Macau, os naturais e os radicados, como eu gosto de dizer, a forma como é que a comunidade viveu naqueles tempos a criação da lei básica, depois do que tinha sido a declaração conjunta? Sim, senhor. Então, antes de mais, também muito obrigado e cumprimento todos os presentes, o Conselheiro-Geral, meu querido amigo Dr. Rui Cunha, meu presidente, não é? Presidente da Fundação Rui Cunha, os meus colegas
É com muito gosto que participo hoje nesta conversa. E é obviamente que o meu passado profissional é muito diferente destes dos dois queridos amigos, porque não fui nunca legislador, não é? Embora tivesse participado no Conselho Consultivo, que era uma coisa um bocado diferente, mas fiz parte, digamos, do Poder Executivo ao nível municipal e, portanto, vivi o período de transição com grande intensidade, desde que, na medida em que fui para ao Senado em julho de 93, portanto, mais ou menos pela altura da promulgação da Lei Básica, e só saí na altura da Câmara Municipal de Macau provisória no final do ano de 2001. Portanto, apanhei a transição toda e tive o prazer e o privilégio de conhecer bastante bem os mecanismos da transição, não é? Dos dois lados. Portanto, eu penso que quando a Lei Básica foi promulgada, e se estou a recordar-me, ela veio trazer uma certa segurança e confiança às pessoas, porque a partir de então já se podia ver no concreto qual seria o quadro, digamos, constitucional que iríamos viver depois da transição de poderes, durante o período de 50 anos após 1999, portanto até 2049. Pelo menos isso, não é? E, portanto, nessa altura, obviamente que havia fatores de alguma ansiedade, havia fatores de dúvida, mas depois a verdade é que, julgo eu, até muito por uma ação também de diálogo do Estado português com o Estado chinês, a situação, digamos, as relações políticas entre Portugal e China passaram por períodos de grande convergência, em certa medida, e, portanto, aquilo que se viveu depois da promulgação da Lei Básica foi bastante positivo, no sentido de ajudar a clarificar ainda mais questões como a nacionalidade dos portugueses, dos maquenses, questões como, sei lá, a questão da língua portuguesa, que depois se veio a esclarecer melhor, já quase no final. Enfim, houve um conjunto de elementos que, de facto, vieram a convencer aqueles que estavam ainda em dúvida que, efetivamente, era possível aos portugueses e à população de Macau que não fosse de nacionalidade chinesa permanecer na RAIEM após 99. Portanto, acho que foi fundamentalmente um fator de confiança e contribuiu para essa transição suave, muito controlada de poderes. Já que falamos de confiança, estamos aqui para falar dos 30 anos da Lei Básica, mas gostaria de introduzir uma questão que na última semana ganhou dimensão com uma declaração do chefe do Executivo na visita a Lisboa. O sistema, no âmbito mais amplo que está consagrado na Lei Básica, não vai terminar em 2049, vai manter-se. Recordaria aqui também que esta é uma declaração do chefe do Executivo da semana passada em Lisboa, mas que o presidente Xi Jinping o disse nos 25 anos da RAEM e que este ano, em janeiro, um antigo número 2 do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau também o tinha dito em Macau. Dr. Neto Valente, Dr. Leonel Alves, Dr. Santos Marques, quando caminhamos para os 50 anos, para metade da meta dos 50 anos, definida por Deng Xiaoping ou pelos dirigentes chineses, 1999-249, isto é um sinal de confiança no futuro e da afirmação de Macau no contexto da Grande China e, de certa forma, procura dissipar dúvidas se é que elas existiam? Posso? Eu peço desculpa porque não queria monopolizar, naturalmente, nem posso monopolizar a discussão, mas vim aqui para falar da Lei Básica e acabei por falar só da declaração conjunta, porque quando ia a querer entrar na Lei Básica, foi que o Sr. Moderador, muito bem, já estava farto e mudou de agulha. Mas eu queria dizer só o seguinte sobre a Lei Básica e já vou responder especificamente a essa questão. A Lei Básica, quando as pessoas falam que a Lei Básica não está a ser respeitada, etc., eu penso que há aqui uma distração ou uma confusão. Eu, pessoalmente,
não tenho nenhuma razão de queixa da lei básica. O que eu tenho razão de queixa é de algumas más leis que são aprovadas localmente. Não é a lei básica que está em causa, mas a lei básica tem, diz que os direitos culturais, os direitos económicos, os direitos sociais, as liberdades, as garantias, todas, é tudo regulado em conformidade com a lei. Quer dizer, com as leis locais. Portanto, as leis locais radicam, fundamentam-se, legitimam-se na lei básica. Deixa-me só dizer, Mas o que está em causa não é a lei o básica. artigo 11 diz claramente e afirma claramente que nenhuma lei, decreto-lei, regulamento administrativo ou Pode ato contrariar a lei normativo básica. da região administrativa e social de Macau pode contrariar esta lei, Claro, a lei a básica. lei básica, claro. Mas, portanto, nós temos leis, e uma tem-se falado muito na língua portuguesa. A língua portuguesa está garantida na lei básica, mas mais do que está na lei básica, eu nunca ouço falar nesta questão. Há uma lei, há um decreto-lei de 1999, de 13 de dezembro de 99, tem sempre a ver porque saíram muitos diplomas neste dia 13 de dezembro de 99, que é o 101, e que diz, aprova o Estatuto das Línguas Oficiais. E aqui estabelece claramente que as pessoas têm o direito de usar a língua portuguesa e a língua chinesa, a língua da sua escolha. Ora, a curiosidade que eu vejo poucas vezes referida é a seguinte. A lei da reunificação tem um anexo que diz quais são as leis que foram consideradas como violadoras da lei básica e, portanto, deixam de vigorar em Macau. Deixaram de vigorar no dia em que entrou em vigor a lei básica, no dia 19 de dezembro ou dia 20 de dezembro, deixaram de vigorar. Entre as leis que foram repelidas, rejeitadas, não está esta. Esta lei está plenamente em vigor e a Assembleia Legislativa, o órgão legislativo, nunca alterou esta lei, nunca a revogou. No entanto, eu já ouvi, nomeadamente nos órgãos judiciais, dizerem que não sabem chinês, arranjem quem fale chinês, porque o tribunal não tem que tratar de chinês, nem tem que tratar de traduções, aqui fala-se chinês e é chinês. Pronto, isto é um erro. Isto não tem nada a ver com a lei básica, nem tem a ver com esta lei que está tão em vigor como todas as outras leis que sobraram na transição, que entraram, que foram recebidas pela lei da reunificação e todas as outras leis que são aprovadas ou foram aprovadas desde dezembro de 1999. E isto, portanto, eu queixo-me de más leis, de algumas más leis, não se pode generalizar, queixo-me de alguma má interpretação das leis, queixo-me de má interpretação da lei básica, não me queixo da lei básica. Por isso, acho que quando as pessoas disparam, apontam à lei básica, quer dizer, a lei básica está a ser desrespeitada. Não é a lei básica que está a ser desrespeitada, são as leis que são aprovadas ao abrigo da lei básica que nem sempre satisfazem aquilo que muitas pessoas, entre elas eu algumas vezes, consideram que o que seria desejável. Mas isto na prática não é a mesma coisa? Acho que não. Se as leis não são boas, não põem em causa... A lei não contraria a lei básica. A lei está tanto que está em vigor precisamente porque não contraria a lei básica. Agora, se os aplicadores da lei não a aplicam, o que é que eu posso fazer? É a lei básica que tem culpa? Não. A lei básica não me dá remédio para isso. Dá-me só o direito de criticar e dizer que deviam aplicar leis que não aplicam. Mas não é só essa, há outras leis. Portanto, muitas vezes as pessoas querem criticar um aspecto da governação, querem criticar aspectos políticos da governação, e criticar, como disse, o conteúdo de algumas leis, mas isto não tem nada a ver com a lei básica. Portanto, a lei básica deixá-la estar sossegadinha porque ela dá. Agora, a lei básica, o que a Declaração Conjunta diz, no esclarecimento prestado pela República Popular da China, é que não se aplicará em Macau, não se aplicarão na região as políticas socialistas e manter-se-á a maneira de viver e o sistema económico e social, etc., durante 50 anos. Isto é um compromisso, portanto, aqui, se alguém reduzir o compromisso para menos de 50, está a desrespeitar este esclarecimento que foi prestado logo na altura, em 1987. Daqui para a frente, a lei básica tem lá um capítulo que diz como é que pode ser alterada.
por iniciativa da Assembleia Legislativa de Macau e aprovação do Governo Central, nomeadamente da Assembleia Popular Nacional. Se o órgão legislativo de Macau... Não sendo eu especialista, na lei básica não há um limite. A lei básica não acaba em 49. Não diz lá, não diz. A lei básica não diz quando acaba. Nem... Não diz que quando acaba. acaba. A colação da declaração conjunta é um A declaração conjunta diz que é no tratado internacional que se falou em 50 não anos. se aplicarão durante pelo menos 50 anos. Pelo menos. Não quer dizer que, e outra como a questão das terras, porque antigamente havia períodos de concessão de terras de 50 anos, 75, etc. De acordo com a lei, o que foi dito, porque não fosse a administração portuguesa, a quem, como já disse, incumbia a administração de Macau até dezembro de 99, pôr-se a aprovar concessões de terras de 100 anos, ou de 50, ou de 200, como em Hong Kong acontecia, que tinham concessões de terras por mais de 100 anos. Em Macau, para que isso não acontecesse, ficou dito que não se poderiam prolongar, o governo português não poderia prolongar essas renovações de concessões para além de 49. Isso está. Mas hoje isso já nem acontece nas concessões de terras atualmente. Já não se diz que é renovado até 2049. É dado por 25 anos, depois mais 25 anos, etc. Não há nenhum limite. Dr. Leonel Alves, eu ia citar aqui o professor, uma figura que o Dr. Neto Valente não gosta muito, o professor que já foi Primeiro-Ministro. Já foi Presidente da República. O professor que foi assinar a declaração conjunta. O Dr. Cavaco Silva, na última entrevista que deu para os 40 anos das relações diplomáticas, também dizia que Deng Xiaoping tinha garantido que era para lá de 49. Mas isso é o que ele disse. Mas ele, quando foi lá a Pequim, eu estava lá nesse dia, ele por acaso nem reparou que havia lá portugueses idos de Macau. E infelizmente, e costumo dizer isso, não costumo dizer muitas vezes porque não me alegra muito, eu e o Dr. Leonel Alves e as outras pessoas que foram convidados de Macau para ir numa delegação de 50 personalidades que foram lá a Pequim, fomos convidados pelo governo da China, não fomos convidados por Portugal. Ninguém em Portugal se lembrou de levar portugueses de Macau para Pequim. Foi a China que nos veio convidar. E isso não foi fácil de digerir. Quem me veio convidar, eu disse, olha, fico muito honrado pelo convite, mas fico tristíssimo que tenha sido convidado pelo governo da China, porque o governo português não se lembrou que havia cá portugueses em Macau e que podiam ter ido... Nós já conhecemos essa sua declaração. Já fiz essa declaração, peço desculpa de estar a repetir. Já não digo mais. Para lá de 2049, porque esta é uma questão... Pode a Assembleia Legislativa de Macau... Desculpa, peço desculpa. Doutor Leonel, faz favor. Pode até contrariar-me, porque eu gosto de ser contrariado. Vamos lá ver. Como há bocado disse, o artigo 31 da Constituição diz que as religiões são criadas quando forem necessárias. Quem diz criadas também pode-se ler, podem ser mantidas quando forem necessárias. Portanto, aqui, o que interessa nesta ponderação é a necessidade. A necessidade de haver, para além de 2049, uma região administrativa especial aqui em Macau. E a mesma questão também se coloca relativamente a Hong Kong. Em 2047, haverá ou não necessidade. Ora, esta necessidade, só o Estado chinês é que pode ponderar e decidir. Temos, obviamente, mensagens muito claras e concretas, não só o que disse o Sr. Chefe do Executivo recentemente, como também, salvo erro, o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, quando foi na tomada de posse do novo Chefe do Executivo em Hong Kong. Exato. Em linguagem futebolística, mais ou menos, que se a equipa joga bem, não se muda. Portanto, se Hong Kong é um bom sistema, mais ou menos foi isso que ele disse, mantém-se. Se for um bom sistema, mantém-se. Transportando para Macau. O que é que quais são os pressupostos para que continue a haver necessidade de Macau, Taipa, Coluana ou Escotai, não é? Continuarem a ser uma região administrativa especial. Quais são esses pressupostos? Em Hong Kong é fácil de divisar. É o centro financeiro, é o porto de contentores, etc. Uma série de pressupostos económicos e financeiros que permite aquela cidade
não é? Ser útil para a China, designadamente captação de capitais pelo mundo fora. Agora, quais são, digamos, os trunfos de Macau? É isto que tem que ser ponderado. Somos 700 mil. De acordo com a Almanaz, em 2043, Macau não deverá ter mais de 800 mil habitantes. Então, qual é a importância de Macau nesse contexto? Obviamente, a primeira resposta é Taiwan. Enquanto houver Taiwan por resolver, mesmo resolvido, haverá um período de 50 anos ou mais de implementação do sistema autonómico de Taiwan. Portanto, será um pressuposto indispensável, não é, para Macau continuar. Mas não é esse aspecto que eu pretendo relevar. O que eu pretendo relevar, e tenho, enfim, andado a pensar nisso, o que é que nós devemos hoje, 2023, fazer para que em 2043 Macau tenha uma realidade tal que este pressuposto da necessidade se mantenha? Aí tem que ser um esforço coletivo. É um esforço de todos nós aqui em Macau. Inclusive os lusofalantes em Macau. Porque os lusofalantes em Macau faz parte de uma das singularidades de Macau. Não esqueçamos que foi a China, depois de 99, que criou o mecanismo de Macau como plataforma de relacionamento com os países de expressão portuguesa. O que é que isto quer dizer? Na minha modesta análise. Macau pode não ter o poderio económico e financeiro de Hong Kong. Macau tem uma posição geopolítica bastante importante. Geopolítico no sentido lá. Hoje pensei que este diálogo começasse às 6, vim cá mais cedo, encontrei a sala vazia, fui dar uma volta. Onde é que fui parar? Fui parar ao Leal Senado, ao largo do Leal Senado, e encontrei lá uma exposição de fotografias celebrando o 30º aniversário da Lei Básica. E o que é que eu lá vi? Várias fotografias do presidente Ramalhianes. Quando falou com o Deng Xiaoping e outras pessoas. Várias fotografias a quando das negociações, da assinatura, de declaração conjunta. Várias fotografias. Várias fotografias do próprio dia da transição. O que é que isto significa? E pus-me a pensar do caminho do Largo Senado para aqui. Terá acontecido o mesmo em Hong Kong? Com a fotografia da senhora Margaret Thatcher? Ou do primeiro-ministro na altura que assinou? Terá acontecido? Não sei. Mas tenho muitas dúvidas que tivesse acontecido. Ora, o que é que isto revela? Isto revela que Macau pode não ter um poderio económico igual ao de Hong Kong, nem de longe, mas Macau tem um posicionamento político muito importante. E é por isso que o chefe executivo foi a Portugal, na sua primeira viagem. Isto é um profundo significado. Deixa-me pegar Portanto, este relacionamento Portugal-China via Macau é uma das singularidades e uma das particularidades. E depois outra vem por consequência. É a língua portuguesa, é o direito, é a multiculturalidade. São todos fatores distintivos do resto da região da Grande Bahia. Porque Zhuhai, Zhongshan, etc., podem ter um poderio económico muito superior de Macau, mas não têm estas singularidades. Deixa-me pegar no que acabou de dizer o Dr. Leonel Alves para Salles Marques. Tem uma matéria que o Salles Marques tem estudado ultimamente. A integração regional é hoje uma aposta clara do Governo Central e do Governo de Macau. Esse caminho parece não haver dúvidas que é esse o caminho. A questão aqui que se coloca, como é que se pode fazer a integração sem colocar em causa a identidade que o Leonel Alves acaba de falar? Pois, eu penso que a integração de Macau, que eu, enfim, desde sempre previ que ia acontecer, portanto, já em 2003 ou 2004, na altura, por um artigo que escrevi por uma coisa chamada Dicionário de Macau, que foi promovido pela Universidade de Macau, eu acho que pus a título exatamente que aquilo que nós tínhamos como ponto mais chave da nossa integração, digamos, no espaço
do Rio das Pérolas, não é? Da bacia do Rio das Pérolas, etc. Na altura chamava-se assim, portanto, que era a questão da integração, que era um processo de integração e até por simpatia, diríamos assim, um pouco com aquelas teorias todas de integração da própria União Europeia, etc, etc, etc. E, portanto, o que eu acho é que, quando nós falamos de integração de Macau, e eu concordo inteiramente com o Lionel Alves, a integração de Macau não pode ser feita fazendo desaparecer as características próprias de Macau. Pelo contrário, é relevando essas características próprias, porque a mais-valia está aí. Não é? A mais-valia, aquilo que podemos trazer à Grande Baía, o que é? Não é? Não são mais, como é que é dizer, não é mais tecnologia. É importante, mas não é, porque nós temos Shenzhen, que é o gigante tecnológico da Grande Baía. E eu penso que essa questão faz sentido até dentro do contexto e no conceito da Grande Baía. A Grande Baía é projetada para, a partir de 2035, se tornar um sistema económico, e um sistema económico competitivo a nível internacional. E se nós formos pensar as características da Grande Baía, por exemplo, e aquela área toda à volta de Xangai, eu costumo dizer que a Grande Baía é mais importante e mais interessante do que essa área. Não é porque, enfim, à volta de Xangai não hajam imensos gigantes industriais e etc., e tecnológicos, financeiros, etc., mas porque a Grande Baía integra, digamos, 3 sistemas diferentes. Não é? Um país, 2 sistemas, mas depois há 3 sistemas jurídicos, há características próprias, há uma especialização no que diz respeito a Hong Kong, e pode haver uma especialização no que diz respeito a Macau. É uma especialização que está desenhada, digamos, dentro desses contextos que a própria China tem apresentado, da plataforma, etc., não é? Que é uma iniciativa chinesa, enfim, depois é multilateral, é bilateral plus, enfim, isso é outra questão. Mas não deixa de ser verdade que a plataforma traz aqui uma vantagem para Macau muito grande, que precisa de ser explorada e precisa de ser trabalhada e precisa ser trabalhada por toda a gente, precisa de ser internalizada. Não é só falar para fora, não é só fazer promoções, é assumir isso como um valor, como uma vantagem e como algo que toda a gente de Macau deve apreciar e deve promover. Mas estamos longe. Estamos longe, porque é um processo. Isto é nossa tarefa até 2049. É um trabalho que temos que fazer. Isto é a nossa tarefa Até 2049. Eu queria dar a palavra a quem fez o favor, o prazer de estar aqui, mas 2 ou 3 questões muito rápidas. Macau governado pelas suas gentes, Macau governado por compatriotas. Por patriotas. E a questão da segurança nacional. É a evolução do sistema constitucional. Estamos perante a evolução, ou estes conceitos já existiam Não digo nada. nessa altura. Vamos lá pôr os pontos. Se nós olharmos outra vez para aqui este librito, Eu 23. neste librito, 3, 4 parágrafos de preâmbulo são importantíssimos. Há 4 vetores, 5 vetores fundamentais para se criar esta região administrativa e para se ter esta lei básica. Uma, unidade nacional. Segunda, integridade territorial. Terceiro, estabilidade social. Quarto, desenvolvimento económico. Esta hierarquia tem a sua lógica. Depois, ter em conta as realidades existentes e o passado. História. Portanto, em primeira linha, nesta ordem de prioridades, está a unidade nacional e integridade territorial. Não me venham cá dizer que os negociadores de negação não sabiam disso. Aliás, se nós olharmos para a Constituição da República de 1982, a República Popular da China 82, diz isto claramente.
São questões sagradas do Estado chinês. A unidade nacional, Estado unitário multinacional e a integridade territorial. Depois havia um parágrafo dedicado a Taiwan, da reunificação, e depois tem outro parágrafo sobre a construção de uma sociedade socialista. Portanto, isto em 82 estava já em vigor. Não havia internet, mas as pessoas podiam procurar, não é, a lei que foi promulgada publicamente pela Assembleia Popular Nacional. Portanto, na nossa perspectiva, não falemos em Estado, porque não é o nosso nível, nós, os habitantes de Macau, os macaenses, as pessoas que estavam cá, sabiam, obviamente, que a China é um Estado diferente de um Estado qualquer da Europa Ocidental, na altura. E está escrito logo nos primeiros artigos que é uma ditadura democrática ou popular. Todos nós sabemos que o Partido Comunista da China exerce a liderança em tudo. Logo, a questão da integridade... Aliás, porque é que as relações externas e a defesa nacional saem do âmbito da autonomia das duas regiões? Exatamente, também tem a ver com os interesses do país e a unidade nacional. E o artigo 23, o célebre artigo 23, das duas leis básicas, coincidem no número, dizem que os órgãos legislativos das regiões podem elaborar as leis sobre a traição, sedição, secessão, etc. O que quer dizer que aqueles artigos da Constituição da República Popular da China e as leis nacionais sobre estas matérias de segurança nacional seriam aprovadas pelas respectivas regiões. E nós fizemos em 2009. Hong Kong, se atrasou, é o problema de Hong Kong. Não conheço as especificidades de Hong Kong, não me meto neste debate. Mas aqui em Macau, nós cumprimos. Em 2009. E por causa das questões que aconteceram em Hong Kong, em 2018, 2019, um outro conceito veio à baila, que é a jurisdição plena do governo central sobre as regiões. Mas é óbvio. Porque os 700 mil habitantes de Macau não têm uma autonomia independentista. Nem os 7 milhões de Hong Kong. Há um pressuposto, há um axioma que vem em primeiro lugar, que é a unidade e integridade territorial. E quando se vê que há atos agressivos que põem em causa esta unidade nacional e a integridade territorial, não nos esqueçamos que havia muita gente em Hong Kong ainda a hastear a bandeira da colónia britânica nos dias das manifestações. Isto tudo são sinais de alguma inadmissibilidade à luz do interesse do Estado chinês. Daí que veio o conceito, aconteceu em Macau. Veio o conceito de jurisdição, chama-se jurisdição plena, para interpretar fielmente o princípio de um país dois sistemas. Portanto, isto tudo enquadra-se com toda a sua lógica, da lógica constitucional e da lógica de necessidade de manter a integridade territorial e a unidade nacional. Portanto, não vejo nada de estranho. E depois foi criada uma comissão de segurança, composta por pessoas de Macau e também por assessores nomeados não pelo governo de Macau, portanto, pelo governo central. Para quê? É o único aspecto da segurança nacional, que não se brinca, em que o Estado chinês nomeia, nesta comissão sediada em Macau, alguns dos seus representantes chamados assessores ou assessores técnicos. Portanto, esta é a realidade. Dr. Neto Valente, relativamente a esta questão, e a questão do... Não estamos a dizer o mesmo quando se fala em Macau governado pela sua gente, ou Macau governado por patriotas, e não como há pouco ele disse. Isso não está em lado nenhum, diz que têm de ser patriotas. Isso é um acrescento agora e que resulta de tensões em que nós estamos hoje a viver. Não podemos ignorar o mundo atual, a situação em que a China se encontra a ser empurrada para um isolamento que não desejou, mas constantemente, desde que foi declarada a guerra económica dos Estados Unidos da América contra a China, o mundo tem mudado e tem-se criado tensões por todo o lado contra a China. É natural
que nós tínhamos aqui alguns reflexos disso, porque a China tem necessidade de se defender. É o ideal. O ideal era que não houvesse essas tensões. O ideal é que o mundo não estivesse a dividir-se cada vez mais como se está a dividir atualmente. Penso que o futuro dirá se esta situação, como é que esta situação se vai manter. Mas, cada vez que há provocações no Estreito de Taiwan, ainda anteontem eu ouvi o chefe da diplomacia europeia sugerir e aconselhar os navios dos países da União Europeia a virem arranjar desacatos no Estreito de Taiwan. A que propósito é que aquela gente se lembra de vir para aqui? Ninguém os chamou, ninguém está à espera deles para resolverem. Não vêm resolver de certeza problema nenhum. Nenhum. Só vêm criar tensão e aumentar a tensão. E isto é bom para a China? Claro que não é. É bom para nós? Não é. E nós sofremos indiretamente o agravamento dessas tensões a nível mundial. Vamos abrir agora o debate. É sempre mais difícil a primeira pergunta. Por favor de protestar. Eu posso fazer uma protestação e ao meu infeliz rato, que é o homem. Sempre muito atento a estas questões, que certamente terá alguma questão a colocar. Muito obrigado. Eu já sofri cerca de 143 provocações suas ao longo de 143 semanas, que se calhar foram 300 e tal, já não me lembro, mas o Gilberto sabe quantas foram. Foram muitos anos. Eu vou responder à sua provocação. Eu ouvi com toda a atenção os testemunhos dos três doutores. Eu estava a dizer à doutora, eu sinto-me bem entre os doutores. Sinto-me bem. Gosto de os ouvir. Eu também gostei de ouvir as provocações do Gilberto Lopes. Há poucos dias, penso que foi anteontem, tivemos aqui uma reunião neste mesmo espaço. E eu disse ao Dr. Neto Valente, tenho uma pergunta engatilhada para ti. E tu disseste, dispara. Eu vou disparar. Mas vou disparar para todos. Não tomei como uma ameaça. Não tomei como uma ameaça. Uma metralhadora. Não tomei como uma ameaça, por isso Não era uma ameaça, era um convite, era uma aquiescência tácita que eu pretendia. Posso disparar? Aliás, foste muito aberto, dispara. E eu vou disparar para os três. Portanto, a pergunta é para os três, pela ordem que muito bem entenderem. Como disse, ouvi atentamente o que disseram. E a questão de facto do prazo, a questão do prazo de 50 anos é uma questão, provavelmente a questão mais importante da lei básica. Radica no artigo 31, aliás, a norma do artigo 31 é duplicada, verdadeiramente duplicada, até do ponto de vista numérico, no artigo 62, que dá a competência à Assembleia Nacional Popular para criar as regiões legislativas especiais. Não podemos esquecer também que as regiões legislativas especiais não foram criadas, antes de mais, pela mina dos olhos de Macau e de Hong Kong, que foram criadas para Taiwan. Tem Xiaoping dito expressamente várias vezes, e os comentadores todos são unânimes. Essa previsão constitucional introduzida na Constituição, em 1982, na revisão constitucional, teve em atenção o foco sobre Taiwan. Achei muito engraçado o Dr. Neto Valente chamar o Estreito de Taiwan, para mim é o Estreito da Formosa. Sim. Taiwan não é formosa. Taiwan dá o nome a uma província chinesa. Eu também sou dos que defendo uma China, uma só China com integridade territorial primitiva, que sempre teve. Voltando atrás, a previsão constitucional diz que o Estado chinês criará de regiões administrativas especiais quando achar necessário, como aliás foi bem sublinhado pelo Dr. Leonel Alves. Quando achar necessário é um pensamento eminentemente político soberano. Quando achar necessário. E é inquestionável se atrás da necessidade está esta motivação ou aquela motivação, seja qual for. É o que os órgãos políticos competentes vierem a determinar como era necessário. Tendo isto em vista também o artigo 5º da Lei Básica. O artigo 5º da Lei Básica é um artigo de prazo. É um artigo que fala de sistemas. Fala do sistema socialista e contrapõe ao sistema capitalista.
curiosamente, fala do sistema e política socialista, mas quando chega ao sistema capitalista, diz só sistema capitalista, não diz política capitalista. E, evidentemente, não é gratuita a distinção. Ou a ablação da política quando se fala do sistema capitalista. Tendo isto em consideração, o que eu queria perguntar aos ilustres doutores, a questão que eu queria pôr é a seguinte: o prazo que vem no artigo 5º, que é o prazo de 50 anos, eu penso que o artigo 5º o que diz é a política socialista... Eu posso dizer Não que se tenho aqui. aplicam o sistema e as políticas socialistas, mantendo-se inalterados durante 50 anos o sistema capitalista e a maneira de viver anteriormente existentes. Exatamente. Muito obrigado pela transcrição, é justamente isso que eu queria focar. O que eu queria perguntar, e agora perguntei não diretamente ao Dr. Neto Valente, enfim, pela ordem que estão sentados da minha esquerda para a minha direita, eu não tenho nenhuma insinuação, é a minha esquerda, se eu estiver ao contrário, a esquerda começa no Zé Luís Salles Mar. Queria perguntar pela minha esquerda, o prazo de 50 anos é um prazo de transição ou o prazo de 50 anos é um prazo de garantia? Eu creio que, no seguimento do que ficou na declaração conjunta, era um prazo de garantia para dar confiança às pessoas. Quer dizer, não se preocupem, pelo menos 50 anos. 50 anos é um período muito longo, como sabemos, não é? E como digo, eu acho que, independentemente das alterações, que o mundo muda, com certeza ninguém pensou que no dia... depois do dia 20 de dezembro de 99, ficava tudo tal e igual como antes, que era só a bandeira que mudava. Claro que não. E as leis têm vindo a ser alteradas de acordo com o que se julga que é a evolução social, económica, cultural, etc. Mas, diria eu, é possível manter a lei básica sem alteração e nunca a violar formalmente. Ela não precisa de ser violada formalmente, porque, na realidade, deixem-me só, eu não vou tirar muito tempo, mas, por exemplo, um exemplo. A questão da pataca. Está prevista, a circulação da pataca continua. Estava na declaração conjunta, está na lei básica. A pataca. Digamos, nos últimos 30 anos, ou nos últimos 20 anos, a circulação da pataca aumentou ou diminuiu? Eu creio que temos todos a noção de que diminuiu. O dólar não circula mais, não é uma moeda com curso legal, tem um curso prático, como se chamava antigamente. O renminbi também. E é natural que a circulação da pataca se vá comprimindo. Está a violar a lei básica de modo nenhum. Ela existe, é garantida que existe. A alfândega. Haverá separação alfandegária. Mas a separação alfandegária, que começou com 2 edifícios separados por uma enorme língua de terra, foi-se aproximando, agora já só há um edifício, e a passagem é quase automática. Entre um sai-se para o outro, já não se sabe de que lado está. Mas está lá, está-se a cumprir a lei básica. Formalmente, temos a alfândega, que pode não ligar nada a quem passa e o que é que leva e que não leva. Depende, de acordo com as circunstâncias e com aquilo que se achar necessário no momento. No outro dia, por causa das restrições pandémicas, passou a haver mais controle alfandegário, que a partir da próxima semana vão aliviar as medidas restritivas que havia, etc. Tudo isto é possível, está na lei básica, mantém-se como está na lei básica. Agora, na realidade, pode haver alterações na cultura, na economia, na sociedade, na vida social, vai havendo alterações. Mas isso não implica violação da lei básica. E ela pode continuar. Mas, como digo, para mim, o segredo, claro que, como diz o Leonel Alves, e muito bem, acho que ninguém põe isso em discussão, a decisão é da Assembleia Popular Nacional. Mas a lei básica prevê que como é que pode ser alterada. E um dos artigos que pode ser alterado é esse. A Assembleia Legislativa de Macau pode chegar a uma altura em que propõe à Assembleia Popular Nacional a alteração daquele artigo 5º que diz que deixa de fazer sentido falar nos 50 anos, fala-se outra coisa qualquer. Não pode ser menos de 50 anos, porque aí já seria ir contra aquilo que tinha sido acordado e estabelecido e que deu garantia às pessoas e que deu confiança às pessoas. Não sei se disse tudo. Pelo que
Pelo Não. que, no seu entender, não é uma norma de transição de um sistema para outro, Não. isto é, do segundo sistema para o primeiro, mas é uma norma de garantia. Para mim é de garantia. Eu não digo qual é a minha interpretação. Bom, Queria eu saber. não vou Obrigado. muito nesta definição conceptual, não é? Se é garantia, se não é garantia. Vou por uma perspectiva mais pragmática. E a perspectiva pragmática não é só minha, daquilo que tenho ouvido do decurso das minhas diversas atividades, sem especificar quais. Pelos corredores de Pequim, pronto. Isto é de boa ilação. Qual é... Há muitas diferenças entre Macau e Zhuhai, por exemplo. Ou Macau e Sontag. Macau e Cantão. Há muitas diferenças. E uma delas, de que se fala muito, é a existência do Tribunal de Última Instância em Macau. Que não há em Sontag, não há em Zhuhai. E isto é dado pela lei básica. Não vamos discutir se é a declaração conjunta. Portanto, a lei básica permite fazer esta distinção muito importante, e não podemos esquecer, julgar o bem ou julgar o mal é outra vertente, mas existe no nosso sistema, ao contrário do que acontece noutras cidades da Greater Bay Area, com exceção de Hong Kong, um tribunal de última instância, em que nenhum tribunal da China, do interior da China, nenhum departamento do Estado ou municipal pode interferir ou os recursos têm que ir para esses locais. Ora, aí é um fator distintivo muito importante para depois de 2049. Se há ou não há necessidade em Macau de continuar a haver um tribunal de última instância. Mas, se haverá ou não necessidade e utilidade, portanto, necessidade e utilidade, de haver um direito em Macau diferente do de Sontag. Macau será útil para o país se conseguir manter certas regras ou certos princípios basilares da RAEM, como a liberdade de circulação de capitais, de bens, de pessoas. Portanto, todo este panaceia de soluções que estão na lei básica. Portanto, este é que é o fator distintivo em relação, com exceção de Hong Kong, que é a lei básica, a outras cidades, a outros municípios desta região e do resto da China. Daí eu torno a realçar a importância das boas relações com os países lusófonos. Torno a realçar a importância de um direito de Macau modernizado, atualizado. Como disse o Dr. Samuel Feito, isto é o Museu do Direito Português, temos de vencer esta barreira. Temos de modernizar. Temos de atualizar. Temos que ter um paradigma próprio. Temos que procurar este paradigma. Obviamente, o caminho mais simples é seguir o direito continental europeu. Pertencer à família do direito, ao contrário de Hong Kong. Hong Kong, como disse Salles Marques, e muito bem, há 3 sistemas jurídicos. O common law é muito útil para a China. Pergunto, se o direito de Macau é útil ou não é útil para a China? É. E devemos exponenciar esta vertente da utilidade, da importância do direito de Macau. Tem que ser melhorado, desenvolvido, adaptado, modernizado, para captar a confiança dos investidores. Macau não tem as potencialidades. Macau tem de ser internacionalizado. O que faltou, e vamos fazer nestes 25 anos que restam, é internacionalizar mais Macau. E um dos veículos mais fáceis da internacionalização é o estreitamento das relações económicas, comerciais e financeiras com os países lusófonos, porque Portugal é porta para a Europa, Brasil é porta do Mercosul, Angola e outros países porta para a África. São esses 25 anos que nós temos que explorar. Do nosso lado, há muitas singularidades, mas pelo menos os presentes daqui, nesta sala, esta é uma singularidade que nós temos que não só preservar, mas sim desenvolver.
Chegado a este ponto, com esta visão pragmática daquilo que tenho ouvido falar, certamente vamos ter mais outros 50, outros 50 e outros 50. José Luís, utilidade de Macau? Bom, Sem jogo, com jogo? Essa questão do Frederico, não vou fugir a ela, acho muito interessante, porque efetivamente há quem defenda que esses 50 anos é o segundo período de transição. Que é a transição naquele sentido para um outro sistema, para o primeiro sistema. Enfim, eu penso que são as duas coisas, em certa medida. Portanto, é de garantia e também de transição. Transição naquele sentido de que, efetivamente, e nós já estamos a viver há 20 anos, e estamos a ver como é que esta transição se faz também, a nível cultural, a nível, eu não diria ideológico, mas no sentido, digamos, de que há cada vez mais, e é natural, não é? Para as pessoas de Macau, para os chineses sobretudo, o sentido de que fazem parte da grande pátria chinesa, não é? Temos que ser claros nessas coisas, é natural. Natural e é desejável, é para isso também que há o período digamos, de integração de Macau no universo da nação chinesa. Portanto, para que é que servem também esses períodos de transição? Não é só a necessidade, naquele sentido, de serem úteis, mas é necessidade também no sentido de se fazer uma transição suave. Acho que já não há transição. Macau já faz parte da China. Pronto, olha, isto é uma leitura, digamos, extremada daquilo que estou a dizer. Mas faz parte da China. Não é questão de fazer ou não. Obviamente que desde o primeiro dia Macau, ou mesmo desde há séculos que Macau faz parte da China. Esta questão não está em discussão. Mas estou a dizer que há aqui um processo, não é? Isto é um processo, pronto. É um processo dialético, é um processo o que é que seja. É um processo. Agora, sem dúvida que a questão, por exemplo, aquilo que se disse, coloca-se também relativamente à questão se Macau vai ou não continuar a ser, depois de 2049, um território autónomo, um território aduaneiro autónomo, não é? Porque essa é outra questão importante e é uma questão que tem muito valor. Como membro fundador da Organização Mundial de Comércio, é claro, ninguém vai perguntar, e eu também não sei responder daqui até 2050 o que é que vai ser a Organização Mundial de Comércio, isto é outra questão. Mas a verdade é que essa é outra característica própria de Macau. E, portanto, acho que tudo isso tem a ver também com o processo de desenvolvimento da própria China e do seu posicionamento no quadro internacional. E, portanto, acho que essa questão do prazo é uma questão que, no fundo, aquilo que está é uma garantia, mas o que será para depois e como será para depois, essa é uma questão aberta. Eu acho que o prazo também tem um interesse numa coisa. Quando estávamos na fase das negociações, colocava-se também uma hipótese de não haver prazo. O não haver prazo, o que é que significa? De acordo com o Código Civil, não posso terminar a qualquer altura. Portanto, o prazo também funciona como garantia. Uma garantia. Também funciona como garantia. Também funciona como garantia. Agora, de acordo com os interesses do Estado chinês, 50 anos não são nada. Não são nada. Já se passaram 23, não há isso. Portanto, daqui a bocadinho já estamos em 2043. Agora, o interesse em haver, lá volto a repetir, common law em Hong Kong, um direito modernizado aqui em Macau, isto serão outra vez a teoria, são duas portas importantes que a China continua a ter com o mundo exterior. É o único país do mundo, ou melhor, a China, um território enorme, só tem aquele mesmo território que é Hong Kong em que se aplica a common law. E a common law é a base segura para os grandes negócios domésticos e internacionais. O que não quer dizer que o nosso direito não possa desempenhar um papelzito a nível dos grandes negócios internacionais, nomeadamente com os países lusófonos. Daniel Geraldo, faz favor. Boa noite. Eu Já estava estado a ouvir combinado isto. isto? Já estava combinado que era Geraldo?
Não, eu tinha voltado a mão. Tinha pedido, autor, de facto, a palavra. Porque gostava de pôr uma questão mais prática. Não obstante eu ter gostado imenso daquilo que ouvi aqui, tanto de um lado como do outro. De qualquer maneira, eu gostava de dizer que, na minha experiência pessoal, eu achei muito interessante e tenho achado muito interessante todo este período de transição. E tenho ficado satisfeito com a RAEM. Fiquei satisfeito com a evolução da administração pública, da sua eficiência e de alguma seriedade, e tenho casos concretos, quer antes, quer depois. Fiquei satisfeito também com a atenção que o Governo e as instituições oficiais dão às pessoas, dão aos problemas das pessoas. Acho que melhorou substancialmente também em relação a isso. Mas há uma questão que magoou muito a minha consciência cívica de cidadão. Foi o caso, isso a respeito da problemática que já aqui se falou, dos patriotas, não patriotas, etc. A questão levantada no ano passado, há 2 anos, nas eleições, quando foram desclassificados alguns dos candidatos sem uma explicação plausível que nós, cidadãos, merecíamos. Porque eu senti que tinha havido forças ou tinha havido energias negativas em relação a algumas pessoas pelas quais eu tinha consideração. Pelo menos uma, pelas quais eu tinha imensa consideração cívica. E, nesse aspecto, acho que isso foi uma questão que nunca foi explicada e que a sociedade devia conhecer melhor, que a comunidade, as comunidades deviam conhecer melhor e que, em meu entender, feriu um bocado toda a narrativa de transição que nós temos assistido e vivido até agora. É só isso. Leonel, Beto Valente. Bom, o que é patriota? Também me ponho a pensar um bocado sobre isto. É que às vezes o ocidental usa certas expressões, umas certas balizas, não é? E o oriental. O patriota aqui pode ser entendido como não seja anti-China, anti-poder instituído na China, que é constitucional, e anti o regime de Macau. Este conceito só surgiu, governado por patriotas, por causa de Hong Kong. Se os nossos amigos de Hong Kong não fizessem aqueles disparates de entrar pela Assembleia Legislativa a destruir a sala plenária, a vilipendiar aquilo tudo, e anos depois, muitos americanos fizeram no Capitólio, em Washington, e em Washington está uma comissão de inquérito, não sei quem. Portanto, é questão do... O patriota significa, enfim, na minha modesta opinião e análise das coisas, neste contexto atual, não ser anti-poder instituído na China, que é a liderança do Partido Comunista. Quem põe em causa a liderança do Partido Comunista, fazer ações públicas, etc., 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 incorre nas penas que estão na Lei de Segurança Nacional. A mesma coisa poderia acontecer, isso é um cenário irrealista, em Portugal, por exemplo, os fascistas tomarem o poder. Cenário irrealista. A questão é saber qual é o âmago do interesse nacional chinês neste momento. Havia ações da juventude, muito jovens, isso é o brainwashing. Um dos perigos era o brainwashing dos cidadãos, dos habitantes de Hong Kong,
que eram anti-poder instituído na China. Agora, para a idiosincrasia do povo chinês, que é 1,4 milhões, esta atitude pública de agressividade ao sistema instituído, concordemos ou não, gostemos ou não, é um ato que põe em causa a estabilidade social, a integridade territorial e a unidade nacional. Mas, Leonel, uma das questões... Eu, quando ouvi esta expressão, perguntei ao vizinho do lado, como é que se diz isso? Nem sabia dizer como é que se diz patriota em chinês. Mas há quem levanta a questão é que esta Ou situação... não sabia lá dizer nunca ouvia falar disso. O que se passou em Hong Kong não tem nem de perto nem de longe qualquer paralelo em Macau. Nunca houve. Não tem, mas pode vir a ter. É o brainwashing. Coisas intangíveis. Uma das questões fundamentais daquilo que aconteceu em Hong Kong, para além da falta de habitação, as pessoas viverem mal e não sei o quê, é a parte ideológica, cerebral. E a parte cerebral é Martin Luther King. God Save the Queen, na altura. É a parte cerebral. Que Macau, felizmente, não tem este risco. Macau não tem este risco. Agora, as tais pessoas que foram excluídas, não sei o quê, obviamente, todos nós sabemos, o seu passado de ligação com certos setores da vida política, doméstico e extradoméstico, nomeadamente Taiwan, etc. Não são só esses dois, há outros. Havia um que fazia, que é mais forte, já não lembro o nome dele. Portanto, eram elementos perturbadores do sistema. É só isto. É a aplicação analógica do conceito patriótico de Hong Kong para cá. Volto a dizer, se não fosse a barbaridade que fizeram em Hong Kong, não haveria nada disso. Eu diria que isso é um outro debate. Eu diria que isso não viola a lei básica. Não viola a lei básica. Porque as leis que fizeram ao abrigo da lei básica, feitas pelo órgão legislativo local, é que fazem essas interpretações. Eu tenho uma que me choca muito e que foi a norma que diz que para julgar os crimes contra a segurança, só determinados juízes é que podem fazê-lo. Eu sou o mais possível contra isso, como já disse muitas vezes. Para mim, um juiz não se distingue entre patriota ou não patriota, ou aplica a lei ou não aplica a lei. Se não aplica a lei, é mau juiz, seja ela qual for a lei que ele quer aplicar. E eu acho que isso foi muito mau para a credibilidade do sistema judicial em Macau. Acho que isso foi um aspecto muito negativo, mas não posso dizer que está em violação da lei básica, porque há uma lei local que foi aprovada e que diz isso. E os direitos, liberdades e garantias que estão na lei básica são para ser exercidos em conformidade com a lei, com essa e com outras, que eu também não gosto, mas não têm a violação, não estão a violar a lei básica. E hoje penso que o debate é sobre a lei básica. Agora, podemos fazer um rol de lista, ou uma lista de leis que cada um não gosta ou que gosta menos, e podemos discutir, e a aplicação das leis, que muitas vezes é mal feita. Pronto. Eu conheço decisões judiciais que considero barbáricas, mas violam as leis, violam o sistema, violam tudo que vai na minha cabeça, não violam a lei básica. Dom António. Eu voltava um bocadinho atrás à intervenção do Leonel, quando se refere ao trabalho que há que fazer nos 20 anos que sobram, ou que neste momento se contam, e quando referes que, ao chegar a esse momento, há que avaliar o que é que justifica que Macau mantenha o regime de região administrativa especial e, portanto, que isso é um trabalho da sociedade toda e que é um trabalho conjunto. E eu pergunto, na tua interpretação,
Que papel é que cabe à cultura? Que papel, o que é que se pensa, o que é importante que aconteça durante estes 20 anos, para que ao chegar a esse término, as tais características de Macau e aquilo que Macau pode ser, ter valor para se manter como tal, como é que olhas para esse aspecto e o que é que se pensa que pode acontecer? A questão está muito bem colocada e não estou a brincar. Quando vim do Largo Senado para aqui, também pensei nessa questão. E a minha conclusão foi muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples, tenho ideias muito simples. Temos que ter a Fundação Rui Cunha em 2041. Porquê? Aqui é o símbolo da multiculturalidade. É o promotor do bilinguismo. Difunde a língua, o direito. Faz um esforço de modernização do direito. Esta casa simboliza, sintetiza tudo o que Macau deve ser. É um dos aspectos, uma das peças, ok? Os nossos concidadãos, cada um terá o seu papel. Agora, dentro desta sala, os lusofalantes aqui de Macau, o que é que podem fazer para manter essa para exponenciar essa singularidade e, como tal, ser um fator decisivo da continuidade do sistema constitucional que vigora aqui. E é exatamente a cultura e a educação. A mente, a cabeça, o intangível. Perguntei, em certas ocasiões, a uns responsáveis pela educação em Macau, que falam muito do bilinguismo. Muita gente fala na Grande Bahia. Eu pergunto, e muitos falam na ligação económica com os países lusófonos. Eu pergunto, há alguma escola que ensina a geografia da Grande Bahia? Eu, infelizmente, nem sei onde fica Sontag, com a distância entre Sontag e Foshan, não sei. E os estudantes de Macau, quer chinês, quer português, etc., sabem alguma coisa da Grande Bahia, sabem alguma coisa de Angola, de Moçambique, Portugal, etc. Esta interação não existe e temos que criar. Porque é um erro, acho eu, entre aspas, Macau tentar imitar Hong Kong. Hong Kong é inimitável. É inimitável, ab eterno. Só seria imitável se Hong Kong absorver Macau. Que é o risco também, ok? Não se coloca tanto hoje, graças aos eventos de Hong Kong, 2000 e não sei quanto, 19, não se coloca tanto esta hipótese. Mas também havia alguns intelectuais que punham isso em consideração em 2049 para que duas regiões basta uma. Para que a pataca? Custa muito dinheiro manter a pataca. Não sei se vocês sabem. Custa muito dinheiro. Então bastava pôr um controla ou um teste género. Portanto, é a parte cultural, acho que a questão está muito bem colocada, é a parte cultural, a parte educativa, aquilo que nos diz respeito a essa multiculturalidade, este espírito ruicunhista, tem que ser mantido e divulgado. Isto é que é o futuro. Para nós, claro que os amigos da sala vizinha ou do outro lado da rua têm os seus pensamentos sobre como continuar. Mas aquilo, enquanto residentes de Macau, com esta idiosincrasia, acho que devemos desempenhar esse papel para que as gerações futuras possam continuar a viver em Macau. Não podemos pensar só nos nossos atuais interesses, mas no interesse das gerações futuras. Mais alguma questão? Eu terminava com uma questão que acho que neste momento parece-me académica, mas de vez em quando fala-se na revisão da lei básica. O Dr. Neto Valentão já falou de que está previsto. Está previsto. Chegámos lá, não chegámos, há necessidade, não há necessidade. Já houve alterações à lei básica. Já houve. Discretamente, sem grande alarido, entendeu-se que fazia falta, foi proposto e a Assembleia Parlamentar Nacional alterou. E esse capítulo está em vigor. É quando a Assembleia Legislativa
quiser ter a iniciativa, pode propor alterações. Mas não é fácil. Não há necessidade, por enquanto. Não, como digo, a lei básica é tão ampla, tem conceitos pouco densificados que permitem interpretações muito amplas, permitem navegar pelo meio das disposições sem ter que a violar. Agora, a aplicação da lei básica, o que deriva da lei básica e que se legitima na lei básica é que nem sempre é aquilo que devia ser. E nessa perspectiva, há quem tenha essa opinião, embora, como eu já disse aqui, tenha havido avaliações positivas, das leis que estão feitas, as que estão a ser feitas, umas já estão aprovadas, deve haver receios, não deve haver receios? Não sei, eu às vezes, a minha opinião, repara, há leis da década de 90 que continuam em vigor. É porque não foram muito mal feitas. Eu não posso, eu sou suspeito porque tomei parte em muitas delas, na redação de muitas delas. Mas são leis sobre direitos fundamentais. Eu estava na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, onde realmente toda a gente se entendia bem, compreendia e pensava em termos de futuro, e foi feito um esforço para que essas leis pudessem sobreviver. O que eu vejo, sobretudo em leis mais recentes, é feitas à pressa, com visão curta, e que obriga em pouco tempo a alterar. Não vale a pena estar agora a entrar em pormenores, mas peguem nas leis, em muitas leis que têm sido aprovadas pelo órgão legislativo e que volta e meia estão a alterar um artigo, a alterar 2 artigos, a alterar 3 artigos. Porquê? Porque quem as fez não soube ver ao longe e não soube ver que a lei não é para resolver os problemas do quintal naquele mês em que está a chover muito ou em que está seca. As leis têm de ser feitas com projeção, têm de ser feitas com visão. E é por isso que eu comecei por dizer que para mim a lei básica é uma lei admirável, que foi feita, como já foi dito, inicialmente para pensar em Taiwan, por um grande líder que deixou marca em muitas coisas na China, que foi o Sr. Deng Xiaoping, e ele teve aquela ideia, que explorou com outras pessoas que o compreenderam, e a partir daí foi ele que abriu a economia em Shenzhen. Shenzhen era uma aldeia de pescadores em 1970 e tal, com meia dúzia de pessoas, tinha 30 mil pessoas, ou 300 mil, é igual. Hoje tem 13 milhões. Em 79, o Weissel havia arrozais. É verdade. Eu lembro-me de ir à China e ver a inveja com que as pessoas de lá, que não podiam vir para cá, não havia a facilidade que há hoje, olhavam para Macau cheio de luzes. E não era nada. Cheio de luzes. E nós íamos daqui para Zhuhai e entrar era a escuridão perfeita. E hoje, quem viu estes prédios todos que estão aqui na Ilha da Montanha, têm menos de 20 anos. Têm menos de 20 anos. A velocidade que a economia, o desenvolvimento da economia permitiu que se fizesse esta evolução é espantosa, é espetacular em qualquer parte. Mas eu não queria estar a... Lionel, Acho que a lei básica, como disse bem o Neto Valente, tem soluções. Eu, às vezes, a título de brincadeira, digo que, desculpa quem não gosta desta marca, a lei básica é um Rolls Royce. O problema, às vezes, porque é que derrapa? É o problema do piloto, é o problema do passageiro, é o problema do motor, é o vidro. O que é que se passa? Mas a lei básica é um Rolls Royce. Quem gosta de BMW, pronto, é o último grito do BMW. Agora, se há ou não necessidade de rever, creio que sinceramente que não. Respondendo à tua pergunta naquela entrevista, a única coisa que poderá talvez pensar-se, está aqui um deputado, que já foi deputado há muitos anos, é a tramitação do processo legislativo na Assembleia Legislativa. Às vezes, essa tramitação é muito demorada e pode prejudicar o desenvolvimento que se pretende. Salvo erro, o Código Tributário, não é? Já está nos corredores há muitos anos. E se um dia tivermos necessidade de
criar em Macau um direito financeiro moderno, tal como inspira agora no Luxemburgo, como é que vai ser? Aliás, quando nós discutimos a lei básica no Conselho Consultivo na altura, o saudoso Dr. Rui Afonso levantou esta questão. Porque no sistema, ao abrigo do Estatuto Orgânico, o poder legislativo inspirado no modelo português, o poder legislativo era bifurcado. Havia o Governo e havia a Assembleia da República. Em Macau, o Governador e a Assembleia Legislativa. A lei básica, porventura, imitando o modelo britânico de Hong Kong, concentrou todo o poder legislativo na Assembleia Legislativa. O que quer dizer que o Governo, tivemos muito trabalho em 2009 com a Lei das Fontes Normativas para fazer a distinção entre o que pode ser abarcado por um regulamento administrativo e por aquilo que pode ser abarcado por uma lei. Portanto, foi um contributo também, tendo muitos especialistas nesta matéria. Temos-la feito. Agora, esta tramitação processual junto das comissões, etc., que me causa algum engolho. Provavelmente, essa questão pode ser dirimida através desta fonte, a lei das fontes normativas. É reintroduzir um mecanismo que já havia antigamente, que é a chamada autorização legislativa. Pode arranjar um figurino, um modelo, em que as questões fundamentais da futura lei têm que ser estas, e depois o Executivo, não é, elabora e cria essa lei. Pronto, é a única necessidade premente que eu vejo, tendo em vista a evolução do direito que se pretende, é como queimar etapas. Como dizia antigamente... Deve haver algum receio de alguma legislação que está aprovada ou semi-aprovada? A legislação existente, nós tivemos muito boa legislação. Parte de me autoelogiar, a lei do acesso ao direito, em que nós introduzimos algumas alterações muito pontuais, acho que é muito inovador. Muito importante. Muito importante. Que é qualquer advogado pode assistir o seu cliente em qualquer fase do processo, mesmo não havendo na fase policial, por exemplo, quando está a ser interrogado na esquadra, ele tem direito à assistência de um advogado. Isto foi criado pela Assembleia Legislativa em 2009 e a lei tem o número 1. Lei 1, 2009. E qual é a Lei 2, 2009? É a Lei de Segurança Nacional. Ok? Esta ordem cronológica convém não se esquecer. O Código de Processo Penal, houve alterações pontuais, enquanto deputado, depois também, foram sempre no sentido, outra vez, a aplicação prática. Nós, quando dizemos que os prazos de recursos podem ser, aumentados, não é? Precisamente para atender esta particularidade de haver juristas, advogados que não dominem a outra língua e em sede de recurso, em vez de ter só 20 dias, pode ter mais. Agora, às vezes, isto não é observado. Isso. Às vezes isto não é. Mas esta revisão da segurança... Portanto, em termos legislativos, vamos diferenciar em termos de executivo, legislativo e judicial. Em termos legislativos, como participei na Assembleia Legislativa durante muitos anos, posso garantir que houve um esforço muito grande de todos os deputados, sem exceção, mais os assessores que trabalham na Assembleia Legislativa, no sentido de respeitar escrupulosamente a lei básica. Eu até posso garantir que nos primeiros 8 a 10 anos, a maior parte da discussão a nível da Comissão tem a ver com a proposta de lei, se colida ou não com a lei básica. A maior parte da discussão. Depois, no culminar disto, veio a lei das fontes normativas. Portanto, saí da Assembleia já há uns anos, mas tenho a percepção de que esse cuidado, quer do Executivo, quer do Legislativo, de respeitar a lei básica, não só pelos políticos, mas pelos servidores da administração pública, esse espírito continua a existir. Continua a existir. Portanto, daquilo que eu tenho conhecimento, direto, pessoal, quer no Executivo, não faço parte do Executivo, não, mas no mesmo Conselho Executivo e também como deputado que foi, tenho a certeza de que esse paradigma, esse modelo de respeitar a lei básica tem sido sempre prevalecente. Portanto, não deve haver receio da legislação. Eu estou a falar concretamente... Agora, a legislação pode ser bem feita, mal feita, uma vírgula bem posta. Outra coisa é a tradução. Houve uma altura em que o texto inicial
do anteprojeto do diploma é feito em língua portuguesa. E agora há textos em língua, né, inicial em língua chinesa, depois é traduzido para português, vice-versa. A título de brincadeira, em algumas reuniões, há uns colegas meus que não dominam a língua portuguesa, quando aquilo é feito liminarmente em chinês, eu percebo tudo o que está aqui. E eu respondo, eu não percebo nada do que está aqui escrito. E vice-versa. Portanto, há algumas leis, os últimos 10 anos, que tivessem sido aprovados, pode haver, efetivamente, problemas de interpretação. Por causa do fator linguístico. E esse fator linguístico é muito importante para depois de 49. O bilinguismo, diria mais, o multilinguismo, é uma das potencialidades de Macau de manter as suas características para o futuro. Carlos Marques, Dr. Neto Valente, não sei se quer... Não, mais nada. Bem, quer dizer, eu penso que para terminar, não é? Acho que do que diz respeito à lei básica, se o essencial está bem, não se mexe. Penso eu que não... Eles são como os processos de revisão constitucional, às vezes mais vale deixar tudo fechado do que depois abrir a porta e nunca se sabe muito bem como é que aquilo acaba. Portanto, eu acho que, em princípio, é de manter. Eu não vejo. acho que é a altura de agradecer. Dr. Neto Valente, estas Dr. Leonel pessoas Alves, que Dr. estiveram Carlos Marques. aqui. Ora, espera só um momento. Queria também O senhor Presidente. voltar a Sr. dar os Presidente. parabéns à Fundação Rui Cunha e agradecer o convite. Bom dia, muito boa noite a todos. Eu tenho de ser breve, já é tarde, mas acima de tudo quero expressar às pessoas que se dispuseram a perder algum do vosso tempo, mas para fazer aquilo que eu penso que todos nós devemos fazer de quando em vez, abstendo-nos ou fora dos períodos em que estamos absorvidos nas nossas missões. É pensar um pouco Macau. E foi por isso que criei a Fundação, foi por isso que fiz esta sala, foi por isso que criei esta zona que funciona e é um centro de educação reconhecido pelos serviços de educação, porque penso que todos nós que vivemos em Macau devemos pensar como podemos servir esta terra, como podemos servir as comunidades, seja a comunidade portuguesa, seja a comunidade chinesa, seja qualquer pessoa que vive em Macau, e sermos úteis uns aos outros. E por isso criei isto e agradeço muito e fico imensamente feliz quando vejo pessoas que vêm e atendem às solicitações de participar nas diversas manifestações que nós temos. Em princípio, tenho de agradecer ao apresentador e moderador, Sr. Gilberto Lopes, que foi também o que ajudou a moldar este painel e ajudou a moldar como iríamos fazer hoje. Ao Dr. Neto Valente, normalmente muito ocupado, hoje veio aqui. Muito obrigado. Há 2 dias esteve também aqui, é curador da nossa fundação, como o Dr. Carlos Marques. Meu agradecimento, porque é o vosso conselho, as vossas observações têm ajudado muito para que a Fundação atinja aquilo que quer. E ao completar 11 anos, eu tenho de confessar que me sinto feliz porque nós atingimos muito do que pensávamos fazer. E assim continuaremos enquanto for possível, porque julgamos que desta forma, e visando especialmente a comunidade portuguesa e preservando os valores que nós trazemos de 400 anos de estarmos aqui, nós damos continuidade, respeitamos um passado e damos a oportunidade que o futuro deixe sempre as marcas que Portugal fez e deixou em todo o mundo. Por isso, obrigado. Dr. Neto Valente, Dr. Leonel Alves, muito obrigado e pela sua a experiência que teve e a participação que tem tido nos diversos cargos que ocupa ajuda muito
a todos que estão cá fora de o ouvir e perceber e, muitas vezes, perceber o que não se consegue perceber da simples leitura. Dr. Salles Marques, frequente visitante desta sala, frequente visitante desta casa, o meu obrigado também por participar. E o meu obrigado, naturalmente, dirigido a todos que aqui estiveram. Aos que participaram, o Dr. Frederico Rato é também um dos frequentes visitantes desta casa e participante em muitas das nossas iniciativas. Eu agradeço a todos terem vindo e vamos todos trabalhar para Macau, porque enquanto cá estivermos, enquanto aqui estivermos, nós temos essa obrigação de o fazer. Vamos mostrar, vamos trazer o que é de bom. Algumas das observações que tivemos aqui tocaram em pontos que são importantes, como é a cultura, que é preciso manter, e essa é a diferença que Macau tem em relação a tudo o resto. Por isso, o meu agradecimento, e ao agradecer, eu iria dar já testemunho de que, efetivamente, aqui estiveram. Muito obrigado, doutor. É prova de vida. Muito obrigado. Muito agradecido. É muito eficiente. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. Tem uma eficiência extraordinária. Muito obrigado. E, além disso, gostaria também que levassem uma recordação da Fundação. E, por isso, iria dar a cada um Muito uma bonito. pequena lembrança do Pesado. que é pesada. É uma fundação de peso. Já. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Dr. Leonel Alves. Sim, senhor. É realmente pesado. A fundação tem que ser reforçada. Eu lembro-me que, desta forma, Obrigado. já ficam com mais uma arma de arremesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Ricunha, obrigado. É um bocado pesado. Muito obrigado a todos e, em especial, se me permitem, pela primeira vez que o Sr. Consul-Geral visita esta casa, sentimos honrados e mostra, dá-nos continuidade a que sejamos reconhecidos como alguém que faz alguma coisa por Portugal e para bem de todos os portugueses aqui existentes. Muito obrigado pela sua presença. Eu trago uma pastinha.